A madrugada em São Paulo tinha aquele silêncio pesado que só às 3 da manhã conseguem trazer. No bairro dos Jardins, uma mansão imponente se erguia entre muros altos e jardins perfeitamente aparados. Dentro dela, Roberto Mendes caminhava pelos corredores escuros, seus passos ecoando no mármore frio. Mais uma noite sem dormir. Mais uma noite em que sua mente brilhante, aquela que construiu um império tecnológico avaliado em bilhões, recusava-se a descansar. Ele desceu as escadas em direção à cozinha, buscando um copo d'água. Talvez a rotina ajudasse, talvez o silêncio o acalmasse. Mas ao se aproximar da cozinha industrial, um som metálico quebrou a quietude da casa. Barulho de louças, água corrente, movimentos apressados. Roberto franziu a testa. Quem estaria acordado àquela hora? Ao entrar na cozinha, a cena que encontrou o deixou paralisado por um instante. Sob a luz amarelada das luminárias, uma adolescente estava debruçada sobre a pia gigantesca, lavando uma montanha interminável de pratos, taças e talheres de prata. Eram os restos do jantar corporativo que ele havia promovido na noite anterior para investidores internacionais. A garota tinha os cabelos castanhos, presos num coque desmanchado, e suas mãos se moviam em câmera lenta, como se cada gesto custasse um esforço imenso. Clara, a filha de Dona Lúcia, sua governanta de confiança há mais de 10 anos. Roberto a observou por alguns segundos antes de falar. As mãos da garota estavam vermelhas, inchadas, com marcas visíveis de queimaduras recentes causadas pela água quente. Ela usava um avental grande demais para seu corpo franzino e tinha olheiras profundas marcando seu rosto jovem. Clara. A voz de Roberto cortou o silêncio, fazendo a adolescente se virar bruscamente, quase derrubando uma travessa de porcelana. Senhor Roberto? Ela arregalou os olhos, claramente assustada. Eu não sabia que o senhor estava acordado. Roberto se aproximou devagar, analisando a situação. Clara deveria estar dormindo. Ela tinha aula na manhã seguinte, ele sabia disso porque Dona Lúcia sempre comentava com orgulho sobre a dedicação da filha aos estudos. O que você está fazendo aqui a esta hora? Onde está sua mãe? A pergunta fez Clara engolir em seco. Ela desviou o olhar, focando novamente na pia cheia de louças. Minha mãe está com uma gripe forte, senhor. Bem forte. Ela precisa descansar para não perder o emprego. Eu só estou ajudando um pouco, não é nada demais. Mas era demais. Roberto não. Havia chegado ao topo do mercado de tecnologia sendo ingênuo. Ele sabia ler pessoas melhor do que ler balanços financeiros. E o que via no rosto de Clara não era a preocupação natural de uma filha cuidando da mãe gripada. Era medo. Um medo profundo, desesperado, do tipo que congela o sangue nas veias. Clara, olhe para mim. Ele usou o tom firme, mas gentil, que reservava para momentos delicados. Sua mãe está bem? Está sim, senhor. É só uma gripe. Amanhã ela volta ao trabalho. Eu prometo. A mentira estava estampada em cada palavra nervosa, mas Roberto decidiu não pressionar. Pelo menos não ainda. Ele observou ao redor da cozinha. No canto, encostada na parede, estava a mochila escolar velha e desbotada de Clara, entreaberta. De dentro dela, algo dourado refletia a luz. Roberto se aproximou discretamente, enquanto a garota voltava a lavar a louça com renovado vigor, como se quisesse terminar logo e escapar daquela situação constrangedora. Era um cordão de honra acadêmica. Dourado, reluzente, novo. O tipo de reconhecimento que só os melhores alunos recebiam. Ao lado dele, parcialmente visível, havia uma fotografia antiga em preto e branco. Roberto puxou levemente a foto para ver melhor. Um militar fardado, sorriso discreto, postura ereta. O emblema no uniforme fez seu coração acelerar por um segundo, mas ele guardou a reação para si. Clara. Ele voltou sua atenção para a garota. Já passou das 3 da manhã. Vá dormir. Eu cuido disso aqui. Mas, senhor, eu preciso terminar. É uma ordem. Roberto usou o tom que não aceitava a contestação. Vá para casa, descanse. Amanhã conversamos. Clara hesitou, claramente dividida entre a obediência
e o desespero de completar a tarefa. Finalmente ela assentiu, enxugou as mãos no avental e pegou sua mochila. Ao passar por Roberto, ela manteve os olhos baixos. Obrigada, senhor. Desculpe o incômodo. Roberto a viu sair pela porta dos fundos que dava acesso à área de serviço e depois ao pequeno apartamento anexo onde Dona Lúcia e Clara moravam. Quando a porta se fechou, ele permaneceu ali parado, olhando para a pia cheia de louças que reluziam sob a luz artificial. Algo estava muito errado. Ele voltou para seu quarto, mas o sono continuava distante. Deitado na cama king size, encarando o teto alto, Roberto não conseguia tirar da cabeça a imagem daquelas mãos vermelhas e inchadas, do medo estampado no rosto de Clara, da foto, do militar na mochila. Aquele emblema. Ele conhecia aquele emblema. Às 6 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a invadir o quarto através das cortinas pesadas, Roberto pegou o telefone e ligou para seu assistente pessoal, André, um homem discreto e eficiente que trabalhava com ele há 15 anos. André, preciso que você faça uma verificação completa para mim. Discreta, mas completa. Claro, Sr. Mendes. Sobre quem? Dona Lúcia, minha governanta, e a filha dela, Clara. Quero saber tudo. Situação financeira, saúde, histórico escolar da garota, onde trabalham, o que fazem, tudo. Houve uma pausa do outro lado da linha. André conhecia Roberto bem o suficiente para não questionar, mas a surpresa era evidente no silêncio. Entendido. Quanto tempo tenho? O mais rápido possível. Hoje ainda, se conseguir. Vou começar agora mesmo. Roberto desligou e finalmente levantou da cama. Tomou um banho longo e quente, vestiu um de seus ternos sob medida e desceu para o café da manhã. A mesa estava posta impecavelmente, como sempre. Suco fresco de laranja, frutas cortadas em formato artístico, pães ainda quentes, geleia caseira. Mas Dona Lúcia não estava à vista. Em seu lugar, uma das outras funcionárias, Joana, servia o café. Bom dia, Joana. Onde está a Dona Lúcia? Bom dia, Sr. Roberto. A Dona Lúcia ligou cedo dizendo que está doente. Pediu para avisar que volta amanhã. Doente. Claro. Roberto assentiu e começou a comer mecanicamente, a mente já em outro lugar. Às 2 da tarde, seu celular tocou. Era André. Sr. Mendes, terminei a verificação. O senhor está na empresa? Estou. Suba direto para minha sala. 20 minutos depois, André entrou na sala envidraçada no último andar do arranha-céu que abrigava a sede da empresa de Roberto. Ele trazia uma pasta preta sob o braço e uma expressão séria no rosto. Roberto dispensou a secretária e fechou a porta. Me diga. André abriu a pasta e colocou os documentos sobre a mesa de vidro. Dona Lúcia não está com gripe, senhor. Ela tem uma doença autoimune complexa. Lúpus sistêmico, para ser específico. É grave e está em estágio avançado. Roberto sentiu o estômago apertar. Os medicamentos que ela precisa não são cobertos pelo plano de saúde básico que oferecemos aos funcionários. O tratamento completo custa quase R$ 4.000 por mês. Praticamente todo o salário dela. R$ 4.000. Uma quantia que, para Roberto, era menos do que ele gastava em um jantar executivo. Para Dona Lúcia, era a escolha entre viver ou comer. E Clara, André virou a página, revelando documentos escolares. Aqui é onde a história fica mais impressionante. Clara não é apenas uma boa aluna, Sr. Mendes. Ela é a melhor aluna de toda a rede estadual de São Paulo. Rendimento excepcional em todas as disciplinas. Ela ganhou uma bolsa integral e foi aceita no programa de liderança jovem da USP. Roberto sentiu um misto de alívio e orgulho. Pelo menos a garota tinha um futuro brilhante. Tinha. André corrigiu e o tom de sua voz fez Roberto levantar os olhos dos documentos. Clara abandonou as aulas há 3 semanas. Perdeu o prazo final de inscrição na universidade. Segundo os registros escolares, ela simplesmente parou de aparecer sem dar explicações. Roberto sentiu como se tivessem jogado um balde de água gelada sobre ele. Como assim abandonou? Por quê? Investiguei mais fundo, senhor.
Clara está trabalhando em 2 lugares, além de cobrir as tarefas da mãe aqui na mansão. Durante a madrugada, ela faz o trabalho pesado que Dona Lúcia não consegue mais fazer. À noite, das 8 às 2 da manhã, ela trabalha numa lanchonete 24 horas no centro da cidade, perto da Praça da República. Roberto fechou os olhos. Aquelas mãos vermelhas e inchadas, a exaustão no rosto, o medo nos olhos. Tudo fazia sentido agora. Ela está usando o dinheiro dos 2 empregos para comprar os remédios da mãe e pagar as contas. Elas estão com 3 meses de aluguel atrasado do apartamento anexo. O proprietário já ameaçou despejo. Espera. Roberto abriu os olhos. Que aluguel? O apartamento anexo é parte da propriedade. Dona Lúcia mora ali como parte do acordo de trabalho. André ajustou os óculos desconfortável. Na verdade, senhor, tecnicamente, aquele espaço não consta como moradia de funcionário nos documentos oficiais. O antigo proprietário cobrava um aluguel simbólico. Quando o senhor comprou a mansão há 5 anos, manteve o mesmo acordo informal, mas nunca formalizou. Roberto praguejou baixinho. Mais uma falha administrativa, mais uma brecha que permitia que pessoas se aproveitassem da situação. E Dona Lúcia, orgulhosa e discreta como sempre foi, nunca mencionou dificuldades. Tem mais uma coisa, Sr. Mendes. André hesitou antes de pegar a última foto da pasta. Era uma cópia ampliada da fotografia que Roberto havia visto na mochila de Clara. O militar de uniforme, sorrindo, discretamente. Identifiquei o homem da foto. É o sargento Antônio Silva, avô de Clara. Ele serviu numa missão de paz da ONU no Haiti nos anos 70. Roberto pegou a foto com mãos que tremiam levemente. O emblema do batalhão estava nítido agora, ampliado. Seu coração acelerou. O mesmo batalhão onde seu irmão serviu, senhor. As palavras de André ecoaram na sala silenciosa. Roberto ficou olhando para a foto por longos minutos. Seu irmão mais velho, Eduardo, tinha apenas 23 anos quando partiu para aquela missão. Era 1976. Eduardo era cheio de sonhos, idealista, acreditava que poderia fazer a diferença no mundo. Roberto tinha apenas 15 anos na época e idolatrava o irmão. Queria ser como ele, corajoso e determinado. Eduardo não voltou. Um acidente durante uma operação de resgate. Rápido, disseram. Sem sofrimento, garantiram. Mas para a família, especialmente para a mãe de Roberto, Dona Helena, foi o fim do mundo. Ela entrou numa depressão profunda, quase catatônica. Parou de comer, de falar, de viver. Os médicos não sabiam o que fazer. Remédios não ajudavam. Terapia não funcionava. Até que as cartas começaram a chegar. Cartas escritas à mão, em papel simples, com caligrafia firme e cuidadosa. Cartas do sargento Antônio Silva, que serviu ao lado de Eduardo. Ele escreveu para Dona Helena durante meses, talvez um ano inteiro. Contava histórias sobre Eduardo, sobre sua coragem, sobre como ele ajudava os outros soldados, sobre como fazia todos rirem mesmo nas situações mais difíceis. Descrevia o último dia em detalhes respeitosos, garantindo que Eduardo não sofreu, que foi rápido, que ele estava sendo um herói até o fim. E, principalmente, o sargento escreveu algo que salvou Dona Helena. Que Eduardo não partiu sozinho, que ele estava lá segurando a mão do rapaz, dizendo palavras de conforto, garantindo que sua família seria informada com cuidado e respeito. O sargento tratou Eduardo não como mais um soldado caído, mas como um irmão. Aquelas cartas trouxeram Dona Helena de volta à vida. Ela começou a comer novamente, a sair da cama, a encontrar um propósito em honrar a memória do filho. A família de Roberto nunca conheceu pessoalmente o sargento Antônio, mas sua mãe guardou cada carta como um tesouro. Ela faleceu alguns anos atrás, tranquila, em paz, segurando o maço de cartas amareladas. E agora, décadas depois, Roberto descobria que a filha e a neta daquele homem extraordinário estavam trabalhando para ele e estavam se destruindo em silêncio, enquanto ele dormia em lençóis de seda italiana sem saber de nada. André, preciso do endereço exato onde elas moram. Agora. Já está aqui, senhor. André apontou para o papel.
Rua das Acácias, número 127, apartamento 3, Vila Madalena. Roberto pegou as chaves do carro. Cancele minha agenda do resto do dia, e de amanhã também. Senhor, o senhor tem reunião com os investidores japoneses amanhã às 9. Cancele. Roberto já estava na porta. Diga que tive uma emergência familiar, não estou mentindo. 20 minutos depois, Roberto estacionava seu Mercedes prata em frente a um prédio modesto de 3 andares na Vila Madalena. A pintura descascada, algumas janelas com vidros quebrados remendados com fita adesiva, uma entrada sem porteiro. Ele subiu as escadas estreitas até o 3º andar e bateu na porta do apartamento 3. Demorou alguns minutos, até que a porta se abrisse lentamente. Dona Lúcia apareceu na fresta e Roberto precisou controlar a expressão de choque. A mulher que ele via todos os dias impecavelmente arrumada, enérgica e eficiente, estava quase irreconhecível. Magra demais, pele pálida, olhos fundos. Ela usava um roupão velho e se apoiava no batente da porta, como se mal conseguisse ficar em pé. Senhor Roberto, a voz dela saiu rouca, surpresa. O que o senhor está fazendo aqui? Posso entrar, Dona Lúcia? Ela hesitou, claramente constrangida, mas finalmente abriu a porta. O apartamento era minúsculo. Uma sala que também servia de cozinha, com um sofá velho e uma TV pequena. 2 portas, provavelmente para um quarto e um banheiro. Tudo limpo, organizado, mas visivelmente pobre. Roberto viu vidros de remédios sobre a mesinha de centro. Muitos vidros. Sente-se, por favor. Dona Lúcia apontou para o sofá, mas ela mesma permaneceu de pé, tensa. Dona Lúcia, eu vim aqui porque descobri algumas coisas, e preciso que a senhora seja honesta comigo. O rosto dela se fechou imediatamente, defensivo. Eu sei que a senhora não está com gripe. Sei da sua condição de saúde. Sei dos remédios, das contas atrasadas, e sei que Clara abandonou a escola para trabalhar. Dona Lúcia fechou os olhos, e lágrimas começaram a rolar silenciosamente por seu rosto. Ela se sentou pesadamente no sofá, como se as pernas não a suportassem mais. Eu queria contar, Sr. Roberto, mas eu tinha medo. Medo de perder o emprego, de ser vista como incapaz, de não conseguir sustentar minha filha. Eu sempre fui forte, sempre dei conta de tudo. Não queria parecer fraca. A senhora não é fraca, Dona Lúcia. A senhora é humana e está doente. Por que não me procurou? Por que não pediu ajuda? Orgulho. Ela respondeu simplesmente, enxugando o rosto com as mãos trêmulas. Orgulho idiota. E vergonha. O senhor já faz tanto por nós. Nos deu emprego, um lugar para morar. Não queria ser mais um peso. Roberto se inclinou para a frente, a voz firme, mas gentil. Onde está Clara agora? Dona Lúcia olhou para o relógio na parede. Era quase 5 da tarde. Ela está no trabalho, na lanchonete. Vai ficar até às 2 da manhã, como sempre. Qual lanchonete? Odian, senhor. Fica na Avenida São João, esquina com a Praça da República. Por favor, não vá lá. Ela vai ficar constrangida. Eu já falei com ela. Eu disse que ela precisa voltar para a escola, que eu vou dar um jeito, mas ela não me escuta. Ela é teimosa, senhor. Igual ao avô. Ao ouvir a menção ao avô, Roberto sentiu que era a hora. Dona Lúcia, eu preciso lhe contar algo. Algo que talvez a senhora não saiba. Sobre seu pai e minha família. Ela olhou para ele confusa. Roberto tirou do bolso interno do paletó uma foto antiga, cuidadosamente protegida por um plástico. Era quase idêntica à que Clara carregava, mas de outro ângulo. 2 homens fardados, sorrindo para a câmera. Um deles era o sargento Antônio Silva. O outro era Eduardo Mendes, irmão de Roberto. Seu pai salvou minha mãe, Dona Lúcia. Depois que meu irmão partiu naquela missão, minha mãe entrou em depressão profunda. Os médicos achavam que ela não sobreviveria. Então seu pai começou a escrever cartas. Durante mais de 1 ano. Cartas sobre Eduardo, sobre quem ele era, sobre seus últimos momentos. Aquelas cartas trouxeram minha mãe de volta à vida. Dona Lúcia segurou a foto com as 2 mãos, os olhos arregalados. Lágrimas caíram sobre o plástico protetor, enquanto ela traçava com o dedo o rosto do pai que havia partido há tanto tempo. Eu não sabia.
A voz dela saiu em um sussurro embargado. Papai nunca contou. Ele apenas dizia que havia ajudado algumas famílias durante o serviço, mas nunca entrou em detalhes. Ele era discreto assim, sempre foi. Seu pai foi um herói, Dona Lúcia, não só na guerra, mas também depois. E eu nunca consegui agradecer pessoalmente. Quando finalmente tive condições de procurá-lo, descobri que ele já havia falecido. Isso foi há mais de 15 anos. Ele partiu quando Clara tinha apenas 2 anos. Dona Lúcia confirmou, ainda olhando para a foto. Problema no coração, foi rápido. Roberto assentiu, respeitando o momento de silêncio que se seguiu. Por isso eu estou aqui, Dona Lúcia. Não é caridade. É um acerto de contas que está pendente há 50 anos. Seu pai ajudou minha família quando mais precisávamos. Agora é minha vez. Mas, senhor Roberto, eu não posso. Não, estou pedindo permissão. Roberto interrompeu, gentil, mas firme. Amanhã de manhã a senhora vai ser internada no Hospital Sírio-Libanês. Já tenho um contato lá, um dos melhores especialistas em doenças autoimunes do país. Ele vai cuidar da senhora pessoalmente. Todos os custos por minha conta. Senhor, isso é muito... E Clara? Roberto continuou, ignorando o protesto. Clara vai voltar para a escola. Meu assistente vai acompanhá-la para regularizar a situação, fazer as provas que ela perdeu e recuperar a bolsa de estudos. Vou usar meus contatos na universidade para reverter os prazos burocráticos. Dona Lúcia começou a chorar mais, forte, cobrindo o rosto com as mãos. Era um choro de alívio, de exaustão, de gratidão acumulada. Mas agora, preciso ir buscar sua filha. Roberto levantou-se. Porque se ela está trabalhando naquela lanchonete desde as 8 da noite até as 2 da manhã, provavelmente nem sabe que eu estou aqui. Ela vai resistir, senhor. Clara herdou a teimosia do avô. Então herdou a teimosia da pessoa certa. Roberto sorriu pela primeira vez desde que chegara ali. Porque eu também sou teimoso. Fique aqui, descanse, tranque a porta. Eu vou trazer sua filha para casa. A lanchonete. O ponto era exatamente o tipo de estabelecimento que Roberto nunca havia entrado na vida. Luz de neon piscando, cheiro de gordura no ar, mesas de fórmica gasta, um balcão sujo onde algumas pessoas bebiam café requentado. Era quase 8 da noite e o movimento era moderado. Roberto entrou e ficou num canto observando. Clara estava lá, vestindo um uniforme amarelo e marrom que ficava grande demais nela. Ela carregava uma bandeja pesada com pratos de comida, servindo uma mesa de 4 homens que falavam alto e riam de piadas que ela claramente não achava graça. Um deles fez um comentário que Roberto não conseguiu ouvir, mas viu Clara corar e se afastar rapidamente. Durante a hora seguinte, Roberto simplesmente observou. Viu Clara ser chamada de forma grosseira pelo gerente, um homem gordinho de bigode, cada vez que ela demorava alguns segundos a mais para atender uma mesa. Viu ela tropeçar em seus próprios pés de tão cansada. Viu as olheiras profundas, o jeito como ela apertava os olhos como se estivesse com dor de cabeça. Estava claro que a garota estava no limite absoluto de suas forças. Então aconteceu. Clara estava carregando uma bandeja particularmente pesada, cheia de pratos com porções generosas de comida. Ela vinha de uma mesa no fundo e precisava atravessar o salão até a cozinha, mas no meio do caminho suas pernas fraquejaram. Ela tentou se equilibrar, mas o peso da bandeja a puxou para o lado. Tudo aconteceu em câmera lenta. A bandeja escorregou de suas mãos, caiu no chão com um estrondo monumental. Pratos se despedaçaram. Comida se espalhou pelo piso. Talheres voaram em todas as direções. O barulho foi tão alto que a lanchonete inteira parou. Todos olharam. Clara ficou ali paralisada, olhando para o desastre a seus pés. Suas mãos tremiam. Seu rosto estava branco. O gerente apareceu imediatamente, vermelho de raiva. Clara, mas que diabos você fez, menina? Eu sinto muito, seu Walter. Eu escorreguei. Escorregou! Escorregou! O homem praticamente gritava agora. Isso aqui são R$ 200 de comida no chão, fora os pratos. Vai sair tudo do seu salário, ouviu bem? Tudo. Mas, seu Walter, meu salário não dá nem... Então vai demorar 2 meses para pagar. 3, 4, não importa. Você paga até o último centavo.
Clara estava começando a chorar e alguns clientes desviavam o olhar constrangidos. O gerente continuava berrando, apontando o dedo na cara da garota. Foi quando Roberto se moveu. Ele atravessou a lanchonete em passos largos e firmes, a presença imponente fazendo as pessoas abrirem caminho automaticamente. Parou entre Clara e o gerente, tirando a carteira do bolso. Quanto foi o prejuízo? Sua voz era calma, mas carregada de uma autoridade que fez o gerente se calar imediatamente. Quem é o senhor? Alguém que vai pagar pelo que ela quebrou. Quanto foi? O gerente olhou de Roberto para Clara, confuso. Foram R$ 200 de comida, mais uns 80 de louça. 300, então. Roberto tirou 6 notas de R$ 100 e as colocou na mão do gerente. Está pago, com bonificação pelos transtornos. Senhor Roberto. Clara finalmente o reconheceu, seus olhos arregalados de surpresa e vergonha. O que o senhor está fazendo aqui? Vim te buscar. Ele se virou para ela, a expressão suavizando. Junta suas coisas. Você não trabalha mais aqui. Mas eu preciso... Não, você não precisa. Roberto interrompeu. Seu Walter, esta é a demissão de Clara. Ela não voltará amanhã, nem nunca mais. O gerente ainda segurava as notas atordoado. Mas ela tem que cumprir aviso. Considere o aviso cumprido e pague o que ela tem a receber. Ela não tem nada a receber. Ela me deve dinheiro. Não deve mais, eu paguei. Agora me dê o que ela ganhou essa semana. O gerente, intimidado pela presença de Roberto e pelo dinheiro que ainda segurava, resmungou, mas foi até o caixa. Voltou com algumas notas amassadas e as entregou a Roberto, que as passou para Clara. Vamos. Ele colocou a mão gentilmente no ombro da garota. Pega suas coisas e vamos embora. Clara ainda estava em choque, mas obedeceu. Ela foi até os fundos, voltou com uma mochila pequena e seguiu Roberto até a porta. Quando eles saíram, o silêncio constrangido da lanchonete finalmente se quebrou em murmúrios especulativos. Do lado de fora, no ar fresco da noite, Clara parou e olhou para Roberto. O senhor não precisava ter feito isso. Precisava sim. Entre no carro. O Mercedes estava estacionado na esquina. Clara olhou para o veículo de luxo, depois para suas próprias roupas manchadas de gordura e hesitou. Eu vou sujar. Eu não me importo. Entra. Durante os primeiros minutos do trajeto, nenhum dos dois falou. Roberto dirigia com cuidado pelo trânsito paulistano, enquanto Clara olhava pela janela, abraçando a mochila contra o peito. Então ele notou. A mão direita dela estava sangrando. Um corte fino, mas profundo, provavelmente causado por algum caco de louça quando a bandeja caiu. Você está machucada. Clara olhou para a própria mão, como se a visse pela primeira vez. É só um arranhão. Não é. Roberto parou o carro no acostamento, acendeu a luz interna e abriu o porta-luvas, de onde tirou um kit completo de primeiros socorros. Me dá a mão. Clara estendeu a mão e Roberto limpou o corte com cuidado, usando gaze e antisséptico. Ela fez uma careta de dor, mas não reclamou. Ele colocou um curativo adequado, prendendo-o com fita adesiva. Pronto, amanhã troca isso. O gesto simples, paternal, foi demais para Clara. A barreira que ela havia construído ao redor de si mesma durante semanas finalmente se quebrou. Ela começou a chorar. Não um choro silencioso, mas soluços profundos, desesperados, que sacudiam todo o seu corpo pequeno. Eu não aguentava mais. As palavras saíram entre os soluços. Eu não estava aguentando mais, senhor Roberto. Eu tentei, eu juro que tentei, mas é demais. É pesado demais. Roberto não disse nada, apenas esperou que ela desabafasse. Minha mãe está morrendo. Clara continuou, a voz partida. Ela diz que está bem, mas eu... Vejo. Ela está cada dia mais fraca. E os remédios custam tanto, tanto. Eu pensei que se eu trabalhasse mais, se eu dormisse menos, eu conseguiria. Mas não consigo. Não consigo salvar minha mãe e ter um futuro ao mesmo tempo. Então escolhi. Escolheu o quê? Escolhi minha mãe. Clara enxugou o rosto com as costas da mão boa. Joguei fora a carta da universidade. Abandonei as aulas.
Porque como eu poderia ir para a USP, estudar política, ter uma carreira, enquanto minha mãe definha sem remédios em casa? Como? Que tipo de filha eu seria? Roberto sentiu um aperto no peito. Aquela garota de 17 anos carregava um peso que muitos adultos não conseguiriam suportar. E ela o carregava em silêncio, sem pedir ajuda, sacrificando seu futuro brilhante pela pessoa que amava. Clara, você não tinha que escolher. Ninguém deveria ter que fazer essa escolha. Mas eu fiz, e não me arrependo. Prefiro ser ignorante e ter minha mãe viva do que ser formada e tê-la perdido. E o que sua mãe diria se soubesse que você jogou seu futuro fora por ela? Clara ficou em silêncio, encarando as próprias mãos. Ela ficaria destroçada. Finalmente admitiu. Ela sempre dizia que eu ia ser a primeira da família a ter diploma universitário, que eu ia fazer diferença no mundo, que o avô ficaria orgulhoso. Então por que você acha que tem o direito de tirar isso dela? A alegria de ver a filha crescer, se formar, ter sucesso? Clara olhou para Roberto com olhos marejados. Porque alegria não compra remédio, Sr. Roberto. A realidade é cruel assim. Mas e se houvesse outra forma? E se você não precisasse escolher? Não há outra forma. Eu já procurei. Já tentei programas sociais, já tentei financiamento, já tentei de tudo. Não tem outra forma? Tem sim. Roberto voltou a dirigir, retomando o caminho. E você vai descobrir qual quando chegarmos em casa. Quando eles chegaram ao apartamento, Dona Lúcia abriu a porta antes mesmo que batessem. Ela devia estar esperando ansiosa. Ao ver a filha, ela a puxou para um abraço apertado. Clara, minha filha, graças a Deus. Mãe, o que está acontecendo? Por que o Sr. Roberto foi me buscar? Entre, Roberto disse. Precisamos conversar. Os três. Eles se sentaram na pequena sala. Roberto na única poltrona, Dona Lúcia e Clara lado a lado no sofá. A tensão era palpável. Clara, eu sei de tudo. Sei que você abandonou a escola, sei dos 2 empregos, sei que você está matando seus sonhos para tentar salvar sua mãe. Clara abaixou a cabeça constrangida. Mas isso acaba agora. A partir de amanhã, as coisas vão mudar. Sua mãe vai ser internada no Hospital Sírio-Libanês. Os melhores médicos vão cuidar dela. Todos os remédios que ela precisa, todos os tratamentos, tudo pago. E você, Clara, vai voltar para a escola. Senhor Roberto, eu não posso aceitar isso. Clara levantou a cabeça, a teimosia familiar brilhando nos olhos. É muita coisa. Nós não temos como pagar. Não estou pedindo pagamento. Então é caridade e eu não aceito caridade. Não é caridade. Roberto se inclinou para a frente. É uma dívida. Que dívida? Nós não conhecemos o senhor antes de minha mãe começar a trabalhar na mansão. Não, vocês não me conhecem. Mas eu conheço sua família há muito mais tempo do que vocês imaginam. Roberto fez um sinal para Dona Lúcia, que entendeu. Ela se levantou, foi até o quarto e voltou com algo nas mãos. A foto do sargento Antônio Silva, que Roberto havia deixado ali mais cedo. Clara, este homem ao lado do seu avô é meu irmão, Eduardo Mendes. Clara pegou a foto confusa. Seu avô e meu irmão serviram juntos numa missão de paz há 50 anos. Meu irmão não voltou daquela missão. E quando ele partiu, minha mãe entrou numa depressão tão profunda que os médicos acharam que ela não sobreviveria. Roberto fez uma pausa, a voz carregada de emoção. Foi seu avô, Clara, que salvou minha mãe. Ele escreveu cartas durante mais de 1 ano. Cartas sobre Eduardo, sobre quem ele era, sobre seus últimos momentos. Ele tratou meu irmão com dignidade até o fim e depois confortou minha família quando nós mais precisávamos. Aquelas cartas trouxeram minha mãe de volta à vida. Clara olhava para a foto, os olhos arregalados. Eu nunca consegui agradecer pessoalmente a seu avô. Quando finalmente tive condições de procurá-lo, ele já havia partido. Essa dívida ficou comigo durante todos esses anos, assombrando-me. Minha fortuna toda não consegue pagar o que aquele homem fez pela minha família. Eu não sabia, Clara sussurrou. Minha mãe me contou agora há pouco, mas eu ainda não consigo acreditar. Seu avô era um herói, Clara, e você é digna neta dele, mas assim como ele não deixou ninguém para trás, naquela missão,
Eu não vou deixar vocês para trás agora. O lema do batalhão dele era esse: ninguém fica para trás. Lágrimas rolavam pelo rosto de Clara, mas ela ainda resistia. Mesmo assim, Sr. Roberto, é muito. Os custos do hospital, os remédios, tudo isso vai custar uma fortuna. Para você, sim. Para mim é menos do que eu gasto em um mês de conta de luz da empresa. Clara, você tem 17 anos e já está pensando em desistir de tudo. Sua mãe está se matando de trabalhar enquanto está doente por orgulho. Isso precisa parar. Mas não é justo. O senhor não tem obrigação nenhuma com a gente. Não tenho obrigação. Tenho uma dívida e uma escolha. Eu posso continuar acumulando dinheiro que eu nunca vou conseguir gastar, dormindo mal todas as noites, me sentindo vazio apesar de tudo que tenho. Ou posso fazer algo que realmente importa: ajudar a família do homem que salvou a minha. Dona Lúcia, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Clara, aceita. Por favor. Não por nós, mas pelo seu avô. Ele ficaria feliz em saber que o bem que ele fez voltou para a sua família. Clara olhou para a mãe, depois para Roberto, depois para a foto em suas mãos. A resistência em seus olhos finalmente começou a ceder. Eu só quero que minha mãe fique bem. Ela vai ficar, Roberto prometeu. Eu garanto. E eu só quero que você volte a estudar. Dona Lúcia segurou a mão da filha. Que você tenha o futuro que seu avô sempre sonhou para você. Clara finalmente desabou em lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de esperança, de gratidão. Está bem, eu aceito, e vou trabalhar o resto da minha vida para pagar essa dívida. Não há dívida entre nós, Clara. Só há o acerto de contas de uma dívida antiga. Agora descanse. Amanhã começamos a colocar tudo nos trilhos. Nos dias seguintes, a vida de Dona Lúcia e Clara mudou completamente. Na manhã de quarta-feira, Roberto pessoalmente levou Dona Lúcia ao Hospital Sírio-Libanês. Ele havia marcado consulta com o Dr. Fernando Pacheco, um dos maiores especialistas em doenças autoimunes do país. O médico examinou Dona Lúcia minuciosamente, pediu uma bateria de exames e, no final da tarde, já tinha um diagnóstico detalhado e um plano de tratamento agressivo. Dona Lúcia, a senhora está em estágio avançado do lúpus, mas não é irreversível. O Dr. Pacheco explicou sentado em seu consultório moderno. Vamos começar com um tratamento imunossupressor forte, combinado com medicamentos biológicos de última geração. São remédios caros, mas extremamente eficazes. Doutor, quanto vai custar? Dona Lúcia perguntou, ainda não acreditando que estava ali. A senhora não precisa se preocupar com isso. O senhor Roberto já acertou tudo. Seu foco agora é apenas se recuperar. Dona Lúcia olhou para Roberto, que estava encostado na parede do consultório. Senhor Roberto, como eu vou agradecer? Ficando boa. Esse é o único agradecimento que quero. Enquanto isso, André, o assistente de BTSA, Roberto, acompanhou Clara de volta à escola estadual onde ela estudava. A diretora, uma senhora de cabelos grisalhos chamada professora Márcia, os recebeu em sua sala com uma mistura de alívio e preocupação. Clara, você desapareceu. Sumiu sem dar explicações. Nós ligamos para sua casa diversas vezes. Eu sei, professora, e sinto muito, mas eu tive que trabalhar para ajudar minha mãe. André interveio. Professora Márcia, eu sou André Campos, assistente do empresário Roberto Mendes. Vim aqui para ajudar a regularizar a situação de Clara. Ela é uma excelente aluna, a melhor da rede estadual, e não pode perder o ano por circunstâncias que estavam fora do seu controle. A diretora suspirou. Clara realmente é excepcional, mas as regras são claras. Ela perdeu mais de 30% das aulas, e o prazo de inscrição para a universidade já passou. Entendo as regras, professora, mas há exceções para casos especiais, não há? Casos de dificuldades extremas da família? A professora Márcia ajeitou os óculos e olhou para Clara com mais atenção. Há exceções, sim, mas precisam ser muito bem documentadas. Clara, por que você não nos contou o que estava acontecendo? Porque eu tinha vergonha, professora. Clara admitiu, a voz baixa. Vergonha de estar falhando.
Vergonha de não conseguir dar conta de tudo. Você não estava falhando, minha filha. Você estava sobrevivendo. André colocou sobre a mesa da diretora um envelope grosso. Aqui estão todos os documentos necessários. Laudos médicos da mãe de Clara, comprovantes de renda, histórico da situação familiar. Tudo certificado e autenticado. Clara estava trabalhando para pagar o tratamento médico da mãe. É um caso clássico de exceção. A professora Márcia passou os olhos pelos documentos, sua expressão suavizando a cada página. Está tudo em ordem. Eu posso autorizar que Clara faça as provas de reposição. Se ela passar, pode concluir o ano letivo. Ela vai passar, André disse com convicção. Clara é a melhor aluna que esta escola já teve. Disso eu não tenho dúvida. A diretora sorriu pela primeira vez. Clara, você pode fazer as provas na semana que vem. Todas num único dia vai ser puxado, mas sei que você dá conta. Obrigada, professora. Eu prometo que vou estudar muito. Eu sei que vai. Agora, sobre a universidade... Eu já desisti da USP, professora. O prazo passou. Não necessariamente. André interveio novamente. O senhor Roberto tem contatos na reitoria. Ele vai pedir uma reunião especial para apresentar o caso de Clara. Com seu histórico acadêmico e as circunstâncias especiais, há uma boa chance de conseguirmos uma exceção. Clara olhou para André com esperança renovada nos olhos. O senhor acha mesmo que é possível? Com o Roberto Mendes fazendo o pedido pessoalmente? Tenho certeza. E André estava certo. 3 dias depois, Roberto sentou-se na sala da reitoria da USP com o professor Dr. Augusto Ferreira, reitor da universidade. Era uma sala imponente, com estantes cheias de livros antigos, diplomas nas paredes e uma mesa de mogno maciço. O reitor era um homem de seus 60 anos, cabelos completamente brancos, óculos de aro fino e um ar de autoridade acadêmica. Senhor Roberto, é uma honra recebê-lo. Soube que fez uma doação generosa para nossa nova biblioteca digital. Foi um prazer ajudar, professor Augusto, mas hoje vim aqui por um motivo diferente. Vim falar sobre uma aluna excepcional que perdeu o prazo de inscrição devido a circunstâncias extremas. Roberto apresentou o caso de Clara em detalhes, omitindo qualquer elemento que pudesse soar como pedido de favor pessoal. Focou nos méritos acadêmicos da garota, em seu histórico impecável, nas circunstâncias documentadas que a forçaram a abandonar temporariamente os estudos. O reitor ouviu atentamente, folheando os documentos que Roberto trouxera. É realmente um caso notável. A senhorita Clara tem notas excepcionais. Nunca tirou menos que 9 em nenhuma disciplina. Foi primeira colocada no programa de liderança jovem. E está aqui documentado que ela estava trabalhando para pagar o tratamento médico da mãe. Exatamente. Uma garota que sacrificou seu futuro pela pessoa que ama merece uma segunda chance, não acha? Concordo plenamente. Mas entenda, Sr. Roberto, que há protocolos. Prazos existem por uma razão. Se eu abrir exceção para uma pessoa, outros podem exigir o mesmo tratamento. Compreendo perfeitamente. Professor, mas este não é um caso de alguém que simplesmente esqueceu o prazo ou não se organizou. É o caso de uma jovem que estava literalmente lutando pela sobrevivência da família. Há uma diferença. O reitor ficou em silêncio por alguns momentos, pensativo. Vou apresentar o caso ao conselho universitário. Não posso garantir nada, mas darei meu parecer favorável. Com o histórico dela, acredito que temos boas chances. É tudo o que peço, professor. Uma chance justa. Ela terá. E, Sr. Roberto, se me permite uma observação pessoal. É raro ver empresários do seu calibre se envolverem tão diretamente com questões sociais individuais. A maioria prefere fazer doações e deixar que instituições gerenciem os casos. Roberto sorriu discretamente. Digamos que este caso é pessoal para mim, professor. Muito pessoal. Enquanto Roberto lutava pela vaga de Clara na universidade e no hospital, Dona Lúcia começava seu tratamento. Os primeiros dias foram difíceis. Os medicamentos imunossupressores eram fortes e causavam náuseas, tonturas, fraqueza, mas o Dr. Pacheco acompanhava cada reação, ajustava dosagens,
Prescrevia medicamentos complementares para aliviar os efeitos colaterais. É normal se sentir pior antes de melhorar, Dona Lúcia. Ele explicava durante as visitas diárias. Estamos atacando a doença agressivamente. Seu corpo está respondendo ao tratamento. Clara visitava a mãe todos os dias após a escola. Ela havia voltado às aulas com energia renovada, determinada a recuperar o tempo perdido. Estudava durante horas, refazia exercícios, pedia ajuda aos professores. Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros e ela finalmente pudesse respirar. Numa dessas visitas, ela encontrou a mãe sentada na cama do hospital, com melhor aparência do que tinha visto em meses. Dona Lúcia tinha mais cor no rosto, os olhos mais brilhantes, um sorriso genuíno nos lábios. Mãe, você está linda. Estou me sentindo melhor, filha. Muito melhor. O Dr. Pacheco disse que o tratamento está funcionando acima das expectativas. Clara se sentou na beira da cama e segurou a mão da mãe. Eu estava com tanto medo, mãe, tanto medo de te perder. Eu sei, minha filha, eu também estava. Mas olha só para nós agora. Você de volta à escola, eu recebendo o tratamento que preciso. Tudo isso graças ao Sr. Roberto. Graças ao vovô Antônio também, Clara corrigiu. Foi ele quem plantou a semente desse milagre há 50 anos. Seu avô ficaria tão orgulhoso de você, Clara. Tão orgulhoso. As duas ficaram abraçadas, por alguns minutos em silêncio, simplesmente sentindo a gratidão e o alívio de estarem juntas, vivas, com esperança. A semana das provas chegou. Clara entrou na sala de aulas às 7 da manhã de uma sexta-feira. Ela tinha 6 provas pela frente: português, matemática, história, geografia, física e química. Tudo em um único dia. Era exaustivo, mas ela estava preparada. A professora Márcia havia organizado tudo cuidadosamente. Clara ficaria sozinha numa sala com fiscalização adequada e teria o tempo necessário para completar cada prova. Às 7 da noite, depois de 12 horas de exame intenso, Clara finalmente colocou a caneta sobre a mesa e suspirou profundamente. Estava feito. 5 dias depois, a diretora a chamou em sua sala. Clara entrou nervosa, as mãos suando. Clara, sente-se. Eu passei, professora. A professora Márcia sorriu amplamente. Passou com louvor, minha filha. Tirou nota máxima em 4 provas e acima de 9 nas outras 2. Você está oficialmente aprovada para se formar. Clara sentiu as lágrimas brotarem imediatamente. Obrigada, professora. Muito obrigada. A gratidão é minha, Clara, por ter uma aluna como você. Agora vá comemorar. Você merece. A cerimônia de formatura foi marcada para o final de dezembro. Seria na própria escola, um evento simples, mas significativo. Clara estava animada, mas também nervosa. Dona Lúcia tinha recebido alta do hospital havia 2 semanas e estava em casa, continuando o tratamento de forma ambulatorial. O Dr. Pacheco garantiu que ela estava em remissão completa, que a doença estava controlada. 2 dias antes da formatura, o reitor da USP ligou pessoalmente para Roberto. Senhor Roberto, tenho boas notícias. O Conselho Universitário aprovou a exceção para Clara. Ela está oficialmente aceita no programa de Ciências Políticas para o próximo semestre. Roberto fechou os olhos, sentindo uma onda de alívio e alegria. Professor Augusto, não tenho palavras para agradecer. Não precisa agradecer. A garota merece. Aliás, gostaria de conhecê-la pessoalmente. Posso ir à formatura dela? Seria uma honra para Clara e para mim. Na noite da formatura, a quadra da escola estava decorada com simplicidade, mas com carinho. Balões azuis e brancos. As cores da escola pendiam do teto. Cadeiras enfileiradas para os convidados, um pequeno palco montado na frente. Os formandos, todos vestindo as becas tradicionais, esperavam nervosos nos bastidores. Clara ajeitou seu cabelo pela 10ª vez. Ela havia sido escolhida como oradora da turma, uma honra que a deixava simultaneamente orgulhosa e aterrorizada. Na plateia, ela sabia que estavam sua mãe, Roberto, André e, para sua surpresa, o reitor da USP. A cerimônia começou. Hino nacional,
palavras da diretora, entrega dos diplomas. Finalmente, chegou o momento do discurso da oradora. Clara subiu ao palco, as pernas tremendo, o coração batendo forte. Ela segurou o microfone e olhou para a plateia. Clara respirou fundo e começou a falar. Sua voz saiu trêmula no início, mas foi ganhando força conforme as palavras fluíam. Boa noite a todos, professores, familiares, colegas de turma. Eu fui escolhida para falar em nome da nossa turma hoje e confesso que passei dias pensando no que dizer. Pensei em falar sobre o futuro, sobre sonhos, sobre sucesso, mas percebi que seria desonesto da minha parte falar de sucesso individual quando eu quase não cheguei aqui. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para onde sua mãe estava sentada. Há alguns meses atrás, eu estava pronta para desistir de tudo. Abandonei as aulas, joguei fora minha carta de aceitação da universidade, trabalhei em 2 empregos simultâneos, não porque eu não valorizasse a educação, mas porque tinha algo mais importante. Minha mãe estava doente e eu precisava salvá-la. Para mim, a escolha era óbvia. Um diploma não vale nada se você perde as pessoas que ama. Murmúrios de empatia percorreram a plateia. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Alguém me enxergou. Alguém viu além da garota exausta lavando louças na madrugada. Alguém decidiu que eu merecia uma segunda chance. E mais importante, que minha mãe merecia viver com dignidade e saúde. Clara olhou para Roberto, que estava sentado ao lado de Dona Lúcia. Essa pessoa me ensinou que bondade não é fraqueza, que ajudar não é caridade quando vem de um lugar de gratidão e respeito. Que às vezes o bem que fazemos no mundo volta para nós de formas que nunca imaginamos, até mesmo 50 anos depois. Roberto sentiu os olhos marejarem. Meu avô, que nunca conheci, foi um herói silencioso. Ele ajudou famílias em seu momento mais escuro, sem esperar nada em troca. E décadas depois, essa bondade retornou para mim e minha mãe quando mais precisávamos. Isso me fez entender algo fundamental. Nós não vivemos sozinhos. Somos parte de uma rede invisível de apoio, de pequenos gestos que se acumulam e reverberam através do tempo. Clara olhou para seus colegas de turma. Então minha mensagem para todos vocês hoje não é sobre ser o melhor, o mais rico ou o mais famoso. É sobre ser bondoso, sobre enxergar as pessoas ao seu redor, sobre entender que um gesto simples pode mudar um destino, sobre nunca esquecer de onde viemos e sempre estender a mão para quem precisa. Ela fez uma última pausa, a voz embargada de emoção. Obrigada a todos os professores que não desistiram de mim. Obrigada aos meus colegas que sempre me apoiaram. Obrigada à minha mãe, minha fortaleza, minha inspiração. E obrigada a quem me deu a maior lição de todas, que ninguém fica para trás quando temos coragem de cuidar uns dos outros. Parabéns, turma de 2025. Vamos mudar o mundo, um gesto bondoso por vez. A plateia explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram, muitas com lágrimas nos olhos. Dona Lúcia chorava abertamente, orgulhosa. Roberto aplaudia com vigor, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Até o austero professor Augusto, o reitor da USP, limpava discretamente os olhos com um lenço. Quando a cerimônia terminou e as famílias se reuniram com os formandos para fotos e abraços, o professor Augusto se aproximou de Clara. Senhorita Clara, sou Augusto Ferreira, reitor da USP. Seu discurso foi notável, sincero, profundo e inspirador. Você tem um futuro brilhante na política. Obrigada, professor. É uma honra conhecê-lo. A honra é minha, e tenho uma proposta para você. Além da vaga regular no curso de Ciências Políticas, gostaria de convidá-la para fazer parte de um programa especial de mentoria que oferecemos a alunos excepcionais. Você trabalhará diretamente com professores renomados, terá acesso a estágios em órgãos governamentais e organizações internacionais. O que acha? Clara olhou para Roberto e sua mãe buscando confirmação. Ambos assentiam, sorridentes. Eu aceito, professor. Com muito orgulho. Nos dias seguintes, enquanto Clara se preparava para sua mudança para o campus da USP que ficava em outra região de São Paulo, Roberto teve uma conversa importante com Dona Lúcia. Ele a chamou para um café na mansão,
não como patroa e funcionária, mas como amigos. Dona Lúcia, preciso falar sobre seu futuro. Meu futuro, senhor Roberto? Sim, a senhora está recuperada, saudável. E sei que a senhora é o tipo de pessoa que precisa se sentir útil, que precisa trabalhar para se sentir digna. Dona Lúcia assentiu, um pouco preocupada com o rumo da conversa. Mas eu não quero que a senhora volte a trabalhar como governanta. Não porque a senhora não seja excelente no que faz, mas porque tenho algo melhor em mente. Ele colocou sobre a mesa um documento oficial. Criei um fundo beneficente em memória da minha mãe, Helena Mendes. O foco é ajudar famílias de veteranos militares que estejam passando por dificuldades, seja na saúde, na educação ou em necessidades básicas. É uma forma de honrar a memória dela e do seu pai. Dona Lúcia olhou o documento confusa. É muito bonito, senhor Roberto. Mas o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque eu quero que a senhora seja a administradora deste fundo. Eu? Mas, senhor, eu não tenho formação para isso. Eu sou governanta. A senhora é muito mais que isso, dona Lúcia. A senhora é alguém que sabe o que é lutar, o que é precisar de ajuda, o que é ter orgulho demais para pedir. A senhora consegue identificar quem realmente precisa de ajuda. Consegue separar os casos urgentes dos menos graves. E, principalmente, consegue fazer isso com empatia e respeito. Mas a parte administrativa, os documentos, o dinheiro, terá uma equipe para ajudá-la com isso. Contadores, advogados, assistentes sociais. Mas a decisão final sobre quem ajudar e como ajudar será sempre sua. E o salário é 3 vezes o que a senhora ganhava como governanta. Dona Lúcia ficou em silêncio, processando a proposta. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Senhor Roberto, o senhor está me dando um propósito. Não é só um emprego, é uma razão para viver. Exatamente. Transformar a dor que a senhora passou em ajuda para outros, criar um legado, honrar seu pai. Eu aceito. Com todo o meu coração, eu aceito. No dia da partida de Clara para o campus universitário, Roberto insistiu em levá-la pessoalmente. Ela tinha apenas 2 malas com roupas e livros, mas ele fez questão de passar na loja de eletrônicos antes. Senhor Roberto, para onde estamos indo? O campus é do outro lado. Eu sei, mas primeiro temos que fazer uma parada. Meia hora depois, eles saíam da loja com 2 sacolas grandes. Dentro delas, um notebook de última geração, um tablet, fones de ouvido profissionais e alguns acessórios. Senhor Roberto, isso é demais. Clara, você vai estudar política. Vai precisar fazer pesquisas, escrever papers, assistir aulas online. Essas ferramentas não são luxo, são necessidade. Aceita e não discute. Clara sorriu, finalmente aceitando que resistir era inútil quando Roberto decidia algo. Quando chegaram ao dormitório estudantil, um prédio moderno no campus, Roberto ajudou Clara a subir as malas até seu quarto no 3º andar. Era um espaço pequeno, mas aconchegante, que ela dividiria com outra estudante. Tinha 2 camas, 2 escrivanhas, um armário compartilhado e uma janela com vista para o pátio central do campus. Clara começou a arrumar suas coisas, mas Roberto a chamou. Espera, tenho mais uma coisa para você. Ele tirou do bolsillo interno do paletó um envelope amarelado. Dentro dele, a fotografia antiga que Clara havia visto várias vezes agora. O sargento Antônio Silva e Eduardo Mendes, lado a lado fardados, sorrindo para a câmera. Esta foto pertence a você agora, Clara. Você é a guardiã do legado desses 2 homens. Seu avô, que salvou minha família com sua bondade. E meu irmão, que ensinou ao seu avô o significado de companheirismo. Eles estão juntos nessa foto porque eram irmãos de armas. E agora nós somos família também. Clara pegou a foto com reverência, segurando-a como o tesouro que era. Obrigada, senhor Roberto, por tudo, por me enxergar quando eu era invisível, por salvar minha mãe, por me dar um futuro. Eu prometo que vou honrar essa confiança. Eu sei que vai. Você tem a força do seu avô e a determinação da sua mãe. O mundo precisa de pessoas como você. Eles se abraçaram,
Um abraço longo e sincero. Quando se separaram, Clara tinha lágrimas nos olhos, mas um sorriso radiante no rosto. Agora vai. Estude, aprenda, cresça. E quando você estiver pronta para mudar o mundo, eu estarei na primeira fila para aplaudir. Roberto desceu as escadas e voltou para o carro. Do estacionamento, ele olhou para cima e viu Clara acenando da janela do quarto. Ele acenou de volta, sentindo uma sensação estranha, mas maravilhosa. No peito. Paz. Pela primeira vez em anos, décadas talvez, Roberto sentia paz genuína. A insônia que o perseguia havia desaparecido. A sensação de vazio que sua fortuna nunca conseguiu preencher estava finalmente preenchida. Ele havia pagado a dívida com o passado, investindo no futuro de Clara e Dona Lúcia. Havia honrado a memória de sua mãe e de seu irmão da forma mais bonita possível, ajudando quem precisava. Naquela noite, de volta à mansão silenciosa, Roberto jantou sozinho como sempre fazia, mas dessa vez não se sentiu solitário. Subiu para o quarto às 10 da noite, deitou-se na cama, king-size e apagou a luz. E dormiu. Profundamente, tranquilamente pela primeira vez em anos. Sonhou com Eduardo, jovem e sorridente. Sonhou com o sargento Antônio, escrevendo cartas à luz de uma lanterna. Sonhou com Clara, discursando num grande palco, mudando o mundo. E sonhou com sua mãe, Helena, sorrindo para ele e dizendo que estava orgulhosa. Quando acordou na manhã seguinte, aos primeiros raios de sol, Roberto se sentiu renovado. Ele havia descoberto algo que todo o seu dinheiro nunca poderia comprar: propósito. A verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas nas vidas que ele havia tocado, nas histórias que havia ajudado a reescrever. 3 meses depois, Roberto recebeu uma carta. Era de Clara, escrita à mão, caligrafia cuidadosa. Querido Roberto, hoje tive minha primeira aula de teoria política. O professor falou sobre o que motiva as pessoas a servirem ao bem comum. Eu pensei em você, em meu avô, em minha mãe. Pessoas que colocam o próximo antes de si mesmas. Quero que saiba que estou estudando muito e que cada página que leio, cada conceito que aprendo, é alimentado pela gratidão que sinto. Minha mãe está maravilhosa no novo trabalho. Ela me conta sobre as famílias que está ajudando e vejo nos olhos dela a mesma luz que via nos olhos do vovô Antônio nas fotos. O legado continua. Estou enviando junto com esta carta uma foto minha no campus. Quero que guarde, assim como guardou a foto do vovô e do tio Eduardo. Um dia, quando eu fizer diferença no mundo, você poderá olhar para essa foto e saber que foi parte fundamental dessa história. Com amor e gratidão eterna, Clara. Roberto colocou a carta e a foto em um porta-retratos especial em seu escritório, ao lado da foto antiga dos 2 soldados. 3 gerações, 3 histórias conectadas pela bondade, pelo sacrifício e pelo amor. E assim, a dívida de 50 anos foi finalmente paga. Não com dinheiro, mas com algo muito mais valioso: esperança, dignidade e a chance de um futuro brilhante para quem merecia. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Dona Lúcia e Clara tenha tocado seus corações tão profundamente quanto tocou o nosso ao contá-la. Histórias como essa nos lembram que a verdadeira riqueza está em enxergar o próximo, em estender a mão quando alguém precisa, e em entender que pequenos gestos de bondade podem ecoar através de gerações. Se esta narrativa ressoou com você, convidamos você a se inscrever em nosso canal para continuar essa jornada emocional conosco. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e compartilhar com alguém que precisa ser lembrado de que nunca estamos sozinhos nessa jornada. Todos os dias trazemos novas histórias que celebram o que há de melhor na humanidade. Deixe nos comentários qual parte da história mais te emocionou. Sua participação é fundamental para a nossa comunidade. Até a próxima história. E lembre-se, ninguém fica para trás quando temos coragem de cuidar uns dos outros.